Quando eu estava orando, quando recebi o convite do pastor Alvim, e estava orando sobre esse tema, a semana da ativação, Deus trouxe algo ao meu coração e eu quero repartir com os irmãos uma palavra que tem assim me provocado. E eu quero mesmo repartir daquilo que Deus tem queimado no meu coração. Toda vez que eu oro e ouço algo de Deus, eu sempre peço a Ele assim: Senhor, assim como o Senhor está fazendo comigo aqui no lugar secreto, faz também com meus irmãos lá na igreja. E eu espero que o Senhor te pegue de jeito aqui hoje também, em nome de Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus. 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. Quero deixar aqui um abraço também da minha esposa, a pastora Suelen. Ela está lá agora, junto também com o nosso outro filho, o Davi. Nós temos mais um menino, Davi de 5 aninhos, Lucas tem 9, Davi tem 5. Suelen, que é uma mulher maravilhosa, ela está lá hoje cuidando deles. Nossa igreja também deixa um abraço aqui para os irmãos, viu? Louvado seja Deus. 1 de Reis, capítulo 18. Eu vou ler alguns textos aqui, depois eu explico um pouco deles. Diz assim a palavra de Deus, verso 4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Então preste atenção. Jezabel estava matando profeta. Então qual que foi a ideia? Se está difícil, vamos esconder os profetas. Esconderam em cavernas. E depois deram água e comida para eles lá. Agora, 2 de Reis, no capítulo 2, é só você virar aí a página. Eu falo virar a página, mas a maioria usa até aplicativo, né? Vocês usam Bíblia de papel aqui, irmãos? É igual nós lá em Laranjeiras, é Bíblia de papel ainda, né? O pessoal usa bastante aplicativo. 2 de Reis, capítulo 2. Quero só que você entenda aqui o contexto. Esse é o momento em que Eliseu está para ser tomado. Elias está para ser tomado e vai haver uma transição aqui. Há uma transição, Deus está ativando Eliseu. E esse é o momento que ele é levado e a capa de Elias cai então. Então diz assim em 2 de Reis, capítulo 2, lá no verso 12. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou, o meio. Verso 13. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído no chão. Repita comigo: caído no chão. E voltou para a margem do Jordão. Então ele bate nas águas do rio com o manto e grita: onde está o Deus de Elias? E quando ele bate nas águas, elas se dividem ao meio, e ele atravessa então ali. Amém. Amém. Coloque a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra. Ela é viva, eficaz, poderosa, e nós nos expomos a ela agora. Queremos, ó Deus, ser ativados mesmo, e ativados pela Sua palavra. Que a Sua palavra encontre um lugar em nós agora. Que como uma espada ela nos rasgue ao meio agora em nome de Jesus. E ao nos rasgar ao meio, ao nos partir ao meio, que ela arranque de nós aquilo que atrapalha a nossa ativação, e que ela coloque em nós tudo aquilo que nos ativa para um novo nível, um novo tempo, uma nova estação, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Meus irmãos, eu creio mesmo que o Senhor tem para nós, no ano de 2025, não só um novo ano, mas eu creio também que o Senhor quer iniciar sobre cada um de nós um novo tempo, uma nova estação. Você crê nisso? Amém? Eu creio que não é só mais um ano na nossa vida,
Como o pastor Alvin estava dizendo enquanto orava, há uma presença santa. Irmãos, isso é maravilhoso. Por favor, não despreze isso. O que vocês têm aqui é algo tão precioso, tão valioso. A Bíblia diz, infelizmente, a alma farta acaba pisando o favo de mel. Mas nós não podemos nunca desprezar. Há uma presença santa aqui. E eu costumo dizer que o sinal da aprovação de Deus não são milagres, não são sinais. O sinal da aprovação de Deus é a presença dele santa manifesta. E essa presença santa aqui quer nos levar a um lugar. Eu creio mesmo que o Senhor está nos chamando para uma nova estação, para um novo tempo sobre essa casa. Eu creio, irmãos, que essa semana de ativação, ela vem mesmo para nos arrancar de um lugar e nos colocar num outro lugar. Quando eu estava orando a respeito dessa reunião, desse dia aqui, eu não tive dúvidas de que essa era a direção de Deus para nós, como igreja, no Brasil, mas especialmente sobre essa casa. Deus está iniciando uma nova estação sobre a igreja Vale de Bênçãos. Eu creio que isso foi liberado sobre vocês aqui. Agora, sabe, irmãos, algum tempo eu ouvi de um grupo, pastor Alvin, que é um grupo assim que eu acho que não tem muito o que fazer, então eles ficam inventando umas coisas assim. E eles tinham decidido que eles iam trabalhar para arrancar do calendário a CDC, porque eles queriam arrancar. Não é justo com quem não é cristão contar os anos em antes de Cristo e depois de Cristo. Então eles se organizaram, que eles queriam arrancar isso do calendário. Você já imaginou quanto tempo esse povo tem ocioso para ter essa ideia? E eu fiquei olhando para aquilo, um movimento enorme, porque queremos tirar o antes de Cristo e o depois de Cristo da contagem dos anos. É uma bobagem. Mas ainda que esses homens, ainda que esse grupo um dia consiga tirar do calendário o antes de Cristo e o depois de Cristo, nós sabemos que o único capaz de mudar tempos e estações continua sendo Jesus Cristo, amém? Daniel disse isso. Daniel capítulo 2, verso 21, ele diz assim, olha, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. E Daniel diz, e é ele, e é só ele, diga comigo, só ele, quem pode mudar os tempos e as estações. Então, irmãos, nós podemos fazer de tudo. Eu vejo pessoas tentando de tudo para mudar uma estação na sua vida. Isso não vai acontecer. Uma estação só muda quando Deus muda, porque só Ele pode mudar tempos e estações. E aí tem gente, pastor, que fala, não, preciso dar mudar uma estação na minha vida. Aí ele muda de emprego, ele muda de cidade, ele muda de igreja, que o problema às vezes é o pastor, é a igreja. Ele muda, alguns mudam até de casamento. Vou mudar para ver se se eu entro num tempo melhor, muda de cabelo, muda de tudo. Tem gente que muda tanto que você nem reconhece mais. Mas a verdade é que um tempo e uma estação só mudam na nossa vida quando Deus muda, porque só Ele muda tempos e estações, amém? E eu creio que Deus está mudando um tempo e uma estação sobre essa casa. Agora, é interessante, irmãos, olhar para a palavra de Deus e perceber que Deus não quer só mudar uma estação. Deus não quer só mudar um tempo sobre nós, Ele quer que a gente perceba. Então Isaías capítulo 43, ele diz assim, ei, preste atenção, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou gerando algo novo aqui em Formiga, eu estou gerando algo novo na sua casa, no seu ministério, eu estou trazendo algo novo para as suas emoções, para a sua saúde, para as suas finanças. Mas a pergunta que ele faz é, acaso você percebeu? Veja só, a pergunta não é se Deus está fazendo algo novo agora. A pergunta é, nós estamos percebendo? Entenda, a Bíblia nos mostra que muitas vezes os discípulos, eles não estavam percebendo a mudança das estações. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus sempre muito convicto do tempo e da estação. E aí ele diz, não é chegada a minha hora. Já viram Jesus falando, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E de repente ele muda, ele fala, é chegada a minha hora. Jesus estava sempre percebendo o tempo e a estação do Pai sendo mudado. Agora os discípulos, por outro lado, estão sempre meio perdidos, já percebeu? Jesus entra no barco e dorme. No barco, Jesus dorme e eles querem ficar acordados. A estação é de dormir, mas eles querem ficar acordados.
No Getsemane, Jesus está acordado e eles dormem. Na estação de dormir, eles querem ficar acordados. Na estação de ficar acordado, eles querem dormir. Os discípulos nos representam. Muitas vezes, nós não estamos alinhados com a estação de Deus. E a pergunta que Deus está fazendo em Isaías é: gente, eu estou fazendo uma coisa nova, mas você está tão desanimado. Eu estou fazendo uma coisa nova, parece que você não está percebendo. Eu estou fazendo uma coisa nova. E a pergunta dele é: ei, você está percebendo? Deus não quer só fazer algo novo, mas Ele quer que a gente perceba, discirna. Eu quero me preparar para esse novo tempo e essa nova estação que Deus está trazendo. Agora a pergunta é: por que eu tenho que discernir? Por que eu tenho que me preparar quando um novo tempo e uma nova estação chega? Por quê? Eclesiastes, no capítulo 8, no verso 6, a Bíblia nos explica. Porque para cada novo tempo há também um novo modo. Diga comigo: novo tempo, novo modo. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes Deus gera uma nova estação. E eu vim aqui orar hoje, junto com os irmãos, para o Senhor nos ativar para esse novo tempo e essa nova estação que está chegando sobre vocês. Muitas vezes Deus muda uma estação e a gente não percebe e continua no modo anterior. E aí perde. Olha só, vou te dar um exemplo. Tem muitas estações que são abençoadas por Deus. Mas tem gente que pode jogar assim, desperdiçar e jogar ela fora porque não mudou o modo. Por exemplo, quem aqui é casado, os homens? Vou perguntar para os homens. Quem aqui é casado, feliz, dá um glória a Deus? Não, eu vou fingir que eu não perguntei a primeira vez, para você poder fazer seu nome aí com a sua esposa, tá bom? Porque ficou meio fraco. Então, irmãs, esquece a primeira vez, tá bom? Ele é feliz sim, brincadeira. Então vamos lá. Quem é feliz, é casado, é feliz, satisfeito, dê um glória a Deus aí. Agora ficou bom. Então assim, a estação do casamento é uma estação abençoada, sim ou não? Sim. Agora, se alguém quiser viver a estação do casamento no modo solteiro, vai dar certo? Por que não vai dar certo? Porque apesar de você ser colocado por Deus numa estação poderosa, se você não mudar o modo de solteiro para casado, você pode desperdiçar tudo e jogar tudo isso fora. Então, apesar de Deus ter uma estação poderosa para muitos de nós, quando nós não nos preparamos e mudamos o modo, nós podemos jogar tudo fora, e isso é perigoso. Eu vou dar um exemplo para você, para encerrar essa primeira parte. Um exemplo para mim, claro, de alguém que desperdiçou um novo tempo foi Moisés. Vocês lembram que Moisés, ele está lá em Êxodo capítulo 17, há uma rocha, e há um tempo, uma estação e um modo. Em Êxodo 17, naquele tempo, o modo de fazer a água sair da rocha era como? Bater na rocha, sim ou não? E agora ele vai para Números capítulo 20. Números 20, de novo, é a mesma rocha, o mesmo cajado, o mesmo povo, o mesmo problema. Só que agora a estação mudou. E como mudou a estação, o modo também muda, amém? Mas agora Deus falou com ele: olha, essa água vai sair da rocha, mas não é mais no modo anterior. Eu mudei a estação e o modo tem que mudar. Agora você não bate mais na rocha, agora você fala com a rocha. O que foi que Moisés fez? Bateu na rocha. E Deus falou: você foi reprovado. Porque eu tinha algo poderoso para você, eu tinha algo poderoso na sua vida, mas você não conseguiu discernir que eu comecei um tempo novo e você tinha que mudar o modo. Sabe qual que é o nosso problema, pastor, que eu percebo muitas vezes? É que nós estamos na mesma igreja, é o mesmo pastor, é a mesma cidade, é o mesmo trabalho, e dá a impressão de que tudo é igual, então eu vou continuar no mesmo modo. Deus está dizendo: não, eu mudei o tempo e agora eu quero que você mude o modo. Eu estou te ativando para uma nova estação, então precisa mudar o modo. Sabe o que eu sinto no meu coração, irmão? Sinto muito. Um dia, pastor, eu já fiquei assim, até triste, porque Deus falou para Moisés: você me desonrou quando você não mudou o modo, e agora você não vai entrar na terra. Eu fiquei assim. Você já ficou com dó de alguém na Bíblia? A gente às vezes até fica assim pensando: por que Deus foi tão duro assim com aquela pessoa? Porque o tanto que Moisés aguentou naquele deserto, o tanto que esse homem ia, e agora só porque ele deu uma batidinha na rocha, deixa isso aí para lá. Eu pensei comigo, e Deus falou comigo. Interessante que, sabe que a promessa de Deus da terra prometida,
a primeira cidade que eles conquistaram é a cidade de Jericó. Vocês se lembram disso? E lá em Jericó, eles não precisavam bater na rocha. Vocês lembram? Que diante da muralha, eles não tinham que bater na muralha. Eles tinham que gritar com a muralha, falar com a muralha. O que Deus estava dizendo para Moisés é: porque você não se preparou no novo modo, eu não posso te levar para algo poderoso que eu tinha para a sua vida. E aí Deus tem que levantar um menino chamado Josué, que é menino, mas que sabe falar com pedra. E agora ele vai diante da grande rocha, a muralha de Jericó, e ele grita, e elas caem. Escute o que eu estou dizendo. Ninguém é substituível naquilo que é, mas todos somos substituíveis naquilo que fazemos. Se você não se preparar para essa nova estação, Deus vai levantar alguém no seu lugar que vai fazer, assim como ele fez com Moisés. A chance de experimentarmos um novo tempo, uma nova estação e um grande mover de Deus sobre nós está colocada. A pergunta é: você está pronto para experimentar uma transição na sua vida? Deixar para trás coisas que já não deveriam mais estar te acompanhando e iniciar um novo modo, santo, apaixonado, de devoção, de entrega, de renúncia a Deus? Você está pronto a isso? Deus está te dizendo que eu tenho para frente é a promessa que eu gerei no seu coração. A pergunta é: você está pronto a viver um novo modo? Há coisas que vão precisar ser deixadas de lado. Sabe que há um tempo atrás, irmãos, eu comecei a me assustar, porque eu não estava entendendo a transição que Deus estava gerando no mundo. Eu comecei a me assustar quando eu vi homens de Deus que nós assim honramos, que nós valorizamos tanto, e eles começaram a morrer. Hoje, conversando com o pastor Jonatas, ele me falou: olha, o grande herói que eu tinha na minha vida era o Bonk, não é isso? Falou, eu lia, eu falava igual os meninos falam de Homem-Aranha, eu falava do Bonk, é isso, né? Rapaz, e de repente o Bonk morreu. E aí morreu o Billy Graham. E aí morreu o Paul Yanchou, ou David Yanchou. Aí, irmãos, outros profetas, amigos nossos, como Miguel Piper, ou Danny Bonilla, não sei se conheceram o Danny Bonilla, e de repente esses homens começaram a morrer. O pastor, eu fiquei assustado, e eu comecei a ver essa safra de homens tão inspiradores. Gente, eu poderia citar tantos outros aqui, e eles começaram a morrer. E agora, final de 2023, outubro de 2023, Loren Cunningham também morreu. Olha, irmãos, eu fui jocumeiro aos 17 anos de idade, também foi, né, pastor? Esse homem me inspirou tanto. Pastor, eu tive um choro compulsivo quando o Loren morreu. Eu estava tomando café da tarde, a Sueli falou: por que você está chorando tanto? Eu disse: eu não sei, eu estou com medo. O que está acontecendo? Na minha cabeça, assim, Deus está levando os bons, e Ele está largando nós para trás, está acontecendo alguma coisa. E quando eu estava tomando café, eu chorei compulsivamente na minha cozinha, irmãos. Eu não estava entendendo. Sueli falou: ele é seu amigo? Eu falei: não, nunca vi o homem. Eu amava ele e a história dele. Ninguém fez mais com jovens missionários no mundo que esse cara. E eu estou ali orando, e eu comecei a chorar, e Deus me falou: eu comecei uma transição sobre a terra. Esses homens viveram aquilo que eu chamei eles para viver. Esses homens viveram a missão que eu dei a eles. Mas Cezinha, ouça o que eu estou dizendo: o manto caiu, a capa caiu. Eu estou mudando uma estação sobre a terra, eu estou mudando uma estação sobre as igrejas, eu estou iniciando uma nova estação, e o modo anterior já não vai servir mais. Alguns não vão conseguir entender, e porque não entenderam, não entrarão também nesse lugar. Irmãos, hoje eu quero te convidar a ser ativado nesse novo modo de Deus para a sua vida, para você tomar a capa que Deus tem para você e fazer aquilo que esses homens fizeram, inspirar gerações novamente. Para mim, Elias e Eliseu, eles falam de uma transição. Elias e Eliseu, eles falam dessa mudança que de vez em quando Deus gera, e eu sinto que Ele está gerando aqui hoje. Eles representam isso muito bem. A Bíblia fala que Elias foi até uma altura, e de repente Deus fala: agora estou te levando. E ele leva, então, Elias, e ele diz: mas eu vou levar, mas eu vou gerar um novo modo, agora através de Eliseu. Isso acontece.
E naquela nova estação que a gente tem é muito mais do que Elias fez, agora está acontecendo com Eliseu. Escute isso, irmãos, a gente tem a impressão que Billy Graham fez, ninguém nunca mais vai fazer. O que Loren Cunningham fez, ninguém nunca mais vai fazer. O que o Bonk fez na África, ninguém nunca mais vai fazer. Não é verdade. A verdade é, chegou a nossa hora. Agora, ele não está aqui mais, mas eu estou aqui. Você está aqui. E se a gente entender essa estação, nós vamos viver os melhores anos da nossa vida e gerar mais frutos do que nós nunca poderíamos imaginar. Eliseu se levanta. Mas o que eu percebi enquanto eu orava sobre esse texto é que nessa transição, e eu quero falar disso, quero orar com os irmãos. Nessa transição, houveram duas capas. Diga comigo, duas capas. É interessante, irmãos, que quando a gente fala da história de Elias e Eliseu, muitas vezes nós falamos só de uma capa. Mas ninguém pode viver o plano e o projeto de Deus para a sua vida só com uma capa. Eu vou te explicar isso aqui. Uma capa só vai te tornar alguém doente. Ou você vai ser ativo demais, ou você vai ser passivo demais. A verdade é, são necessárias duas capas. Olha para quem está do seu lado e faz número 2 assim, fala, duas capas. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui isso. Eu acredito que o que o Senhor tem para nós nesse tempo de ativação vai acontecer quando nós tomarmos posse dessas duas capas. Eu vou te explicar. A primeira capa da vida de Eliseu, esse cara que viveu uma ativação poderosa e foi para um nível que ninguém havia ido ainda, a primeira capa da vida de Eliseu, esse texto está lá em 1 de Reis, capítulo 19, verso 19, a Bíblia diz assim: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, e ele estava orando em um campo, havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, e o que ele fez? Lançou a sua capa sobre os ombros dele. Essa é a primeira capa. O que Elias fez com Eliseu? A primeira coisa que Elias fez com Eliseu, para ativá-lo, para viver o melhor tempo da sua vida, foi lançar sobre ele uma capa, que eu vou chamar ela de capa da adoção. Esse era o movimento que você fazia, quando você ia adotar alguém. Quando você queria dizer, você agora é meu filho, o que você fazia é tirar a sua capa e então colocar ela sobre alguém. Quando isso acontecia, aquele menino agora se tornava filho de quem colocou a capa sobre ele. E eu quero então começar te dizendo, o tempo de ativação só pode chegar se primeiro você tomar sobre si a capa da paternidade de Deus, a capa da filiação, a capa da adoção. Deixa eu te explicar algo, irmãos, e é nessa ordem. Primeiro a capa da adoção e depois a capa da ativação. Primeiro a capa da adoção. Escute, Eliseu não havia feito nada e ele não faria nada se primeiro ele não tivesse tomado essa capa. Essa capa veio sobre ele. Escute, ele não pediu a capa, ele não foi atrás da capa. Essa primeira capa, irmãos, ele estava trabalhando, ele nem imaginava que havia alguém que o amava tanto e que queria ele como filho. Essa capa é a capa da adoção, é a capa da graça de Jesus sobre nós. Eu não sei se você está aqui visitando essa igreja, se você está acompanhando agora pela internet, eu quero te dizer, há uma capa de filho vindo sobre você. Ele te ama como filho e ele coloca essa capa sobre você porque ele quer te ativar como filho e filha do rei. É isso que ele quer fazer. E essa primeira capa, irmãos, ela é imprescindível. Ninguém será saudável no reino sem tomar essa primeira capa. Ninguém vai viver um ministério poderoso sem antes entender que é filho. Escute isso. Eu vou te contar uma história. O Lucas me autorizou a contar essa história. Pedi para ele, ele falou, pode contar, essa pode. A outra ele me proibiu. O Lucas tinha 3 aninhos na época, 3. E ele ia fazer a primeira apresentação na escola. Isso vai ilustrar bem para você o que é uma capa de adoção. E aí, ele ensaiou, a mãe dele levou ele nos ensaios, comprou roupa, gastou dinheiro e
chegou o dia da apresentação na escola. Quando chegou a hora da apresentação, ele me procurou e falou: papai, eu não vou lá dançar não. Aí eu falei: filho, hoje você aprendeu uma lição preciosa, vá tratar isso aí com a sua mãe. Eu não sou doido, não vou entrar nessa briga não. E ele foi resolver com a mamãe. Mamãe tem 1,5 m, e foi lá. A mamãe falou: não, de jeito nenhum, Romildo, de jeito nenhum, você gastou nosso tempo, você gastou nosso dinheiro, você vai dançar sim. E aí o Lucas foi super animado a dançar, sabe como, né? Aí subiu no palco e foi dançar. Está lá na primeira fileira, e eu também estou na primeira fileira com o meu celular, que é o que a gente faz, né? Vou filmar para mandar para o voo, é assim que a gente faz. Eu vou lá. Começou a música. Esse menino, ele ficou tão duro que eu nunca vi ele daquele jeito. Igual uma estátua. Todas as crianças dançando e ele duro assim, ó. Eu filmei, mas se eu tivesse feito uma foto era a mesma coisa. Tanto que ele ficou parado, acho que ele nem respirou. Parado. E ele ficou lá e eu com a vergonha. E aí filmei tudo, acabou a música, eu falei: graças a Deus acabou essa música. A diretora pegou o microfone e falou: gente, ó, muitos pais chegaram atrasados, então nós vamos fazer o seguinte, vamos dançar outra vez. Eu falei: meu Deus do céu. E aí vamos dançar outra vez. E ligou a música. Dessa vez ele ficou mais parado ainda, igual uma estátua. Acabou a música, ele nem respirou, eu acho, desceu correndo por uma escada que tem assim, veio, pulou no meu pescoço, eu baixei, peguei ele no colo, ele falou: papai, você viu? Eu falei: eu vi. Você é maravilhoso, Lucas. Ninguém fez igual você, rapaz. Você destacou. Você é maravilhoso. Eu falei: um dia, talvez, se Hollywood precisar de alguém, é você que eles vão procurar, ué. Talvez para ser uma árvore, uma pedra, mas é você que eles vão procurar. Você é maravilhoso. E ele no meu colo, ele falou assim: e o que eu mereço? Eu falei: o que você quiser. Vinha passando um vendedor de algodão doce. Ele falou: quero algodão doce. Eu chamei o rapaz do algodão doce, falei: vem aqui, faz favor. Você viu o jeito que esse menino dançou? Ele falou: ô pastor, pior que eu vi, hein? Então você dá para ele quanto algodão doce ele quiser, que ele merece. E ele falou: quero 2. E ele pegou 2 e desceu todo feliz. Sabe, irmãos, por quê? Porque o Lucas, ele não recebe de mim segundo a sua performance. Ele recebe de mim segundo a sua identidade de filho. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos uma capa sobre nós. Ele nos envolveu com uma capa. Deixa isso ser ativado no seu coração hoje. Você é filho. Sabe quem é que está dizendo para você faz para provar quem é? É Satanás. Satanás é quem diz: se tu és filho, vai, lança. Se tu és filho, vai, transforma a pedra. Jesus não está pedindo isso para você, não. Você é filho. E ponto final. Você é filho. Há uma capa sobre você. Esquece, irmãos. Agora escute isso. Antes dele procurar adoração, ele está procurando adoradores. Muito antes de Deus pedir algo de nós, ele está pedindo algo para nós nos tornarmos. Antes daquilo que nós podemos fazer e oferecer a ele, é sobre aquilo que somos. Você está entendendo isso? Se essa primeira capa não vir sobre nós, então não haverá ativação profética, de modo algum. Essa primeira capa precisa nos envolver. Você é filho e filha amada de Deus. Sabe, pastor Alvin, eu fui escrever um livro, quando eu comecei a escrever livro, eu tinha no meu coração que eu ia escrever livros sobre célula, sobre liderança, sobre igreja, sobre plantação de igrejas. E quando eu estava ali orando a Deus, Deus falou comigo: eu quero um livro. Você vai começar por esse. E nós escrevemos o nosso primeiro livro, que se chama O Poder de Ser um Filho Amado. E ele falou comigo: é aqui que as pessoas estão errando. É aqui. Elas querem fazer para ser. Elas querem fazer para provar que são. E aí acaba tudo dando errado. Por isso que tem muito líder de célula que ele corre lá na frente e desanima. Ele fala: não, foi a igreja, foi a pressão, foi nada, não pegou a primeira capa, vai parar. Quem é filho trabalha por herança e não por salário. Guarde isso no seu coração. Pegue a primeira capa. Agora, tem uma segunda capa, amém? Tem uma segunda capa. O texto fala que quando Elias sobe, uma capa cai. Sim ou não? Caiu. Agora, essa capa caiu em cima de Eliseu? Eu já vi filme
aqueles desenhos assim que mostra a capa vindo do céu e cai assim e veste em Eliseu. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a capa caiu no chão. Escute isso. A primeira capa nós recebemos pela graça de modo passivo, mas a segunda capa nós vamos ter que pegar do chão. A segunda capa é diferente. A primeira capa sobre ser filho, você vem aqui hoje, irmãos, o filho pródigo voltou para casa, ele fedia porco, o pai o abraçou assim mesmo. A primeira capa é assim, não tem problema. Você veio visitar, ele te ama, você é filho amado, receba isso em nome de Jesus. Agora a segunda capa não é dessa forma. A segunda capa caiu no chão. E agora, irmãos, Eliseu, ele tinha que perceber que aquela primeira capa tinha um propósito. Deus nos envolveu como filhos, Deus nos envolveu como filhas para um propósito, para nos ativar, para viver e fazer algo sobrenatural aqui na terra. E agora aquela capa está no chão. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu teve que se abaixar, pegar aquela capa e levantar ela e bater no Jordão e dizer: onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo: eu sei que existe uma segunda capa, eu sei que o Senhor tem um propósito para mim, mas essa segunda capa, irmãos, é a capa da responsabilidade. Se você quiser ativar algo na sua vida nesses dias, entenda, tem uma capa que vem sobre você, mas tem uma outra que você vai ter que se abaixar e pegar. Há coisas que virão sobre nós de modo passivo, e há outras que nós vamos ter que esforçar muito e abaixar e pegar. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Se você teve uma experiência com a primeira capa de filho e de filha, a verdade é a seguinte: você vai querer de todo jeito a segunda capa. Eu vejo muita gente que fala: eu venho na igreja, pastor, mas não quero fazer nada não, quero ficar aqui quieto, não quero me envolver com nada, eu venho aqui só para sentar e ouvir. A verdade é que você não teve a experiência com a primeira capa. Porque o filho que tem a experiência com a primeira capa, que ele sentiu que ele foi amado sem fazer nada, ele diz: agora eu quero fazer algo, não para ser amado, mas porque eu já fui muito amado. É assim que acontece no nosso coração. Paulo diz assim: o teu amor me constrange. Agora, quando você vai ver a palavra constranger do grego, é mola comprimida. Olha o que ele está dizendo: o teu amor sobre mim é constrangedor, porque o Senhor me amou quando eu caçava crente, o Senhor me amou quando eu estava lá, vindo lá no caminho de Damasco, eu era um assassino, eu era mau, o Senhor me amou lá. É como uma mola comprimida. Você imagina uma molona aqui, ó, sendo comprimida. Ele está dizendo: seu amor faz isso comigo, seu amor me comprime, seu amor me constrange. Agora, se eu soltar essa mola, o que ela vai fazer? O que acontece com a mola comprimida, irmão? Comprimiu, eu sou amado, a primeira capa está sobre mim. Irmão, agora eu tenho que fazer alguma coisa, é ou não é? Irmãos, deixa eu dizer a vocês, tem alguém que não tinha vocação alguma para ser pastor, sou eu. Pensa, um cara que queria ser jogador de futebol. Eu já trabalhava numa empresa, eu já estava pensando em como eu viveria minha vida ali toda. Aos 15 anos eu já estava assim muito organizado, tinha comprado meu carro com 15 anos já, eu já sabia tudo que eu ia fazer da minha vida. O meu problema foi que a mola começou a ser comprimida demais. Eu disse: eu não posso ficar com isso aqui para mim não, eu não posso, tem alguma coisa que eu vou precisar fazer. E essa mola me comprimiu até o ponto que eu catei a minha capa, eu falei: é Laranjeiras do Sul, eu vou para lá, Deus vai fazer um avivamento naquele lugar. Há uma capa, irmãos, esperando cada um de nós. O Billy Graham deixou a capa dele aí, velho. O Loren Cunningham, a capa não vai para o céu. O Bonk deixou a capa dele aí. Tem capa caída aqui em Formiga, tem capa caída lá na sua casa, tem capa caída lá na sua faculdade, porque alguém não fez. Nós vamos ter que pegar. Irmãos, esses tempos atrás eu fui jogar futebol com os meninos da igreja num bairro que a gente joga lá, um bairro bem simples, um bairro que nós temos muitos irmãos da igreja. Quando nós chegamos lá jogar futebol, eu percebi que do outro lado da rua tinha um prostíbulo, uma bagunça, uma gritaria. E nós reunimos ali no meio da quadra, falou: viu, nós vamos jogar futebol? Pastor, mas... e aquela bagunça lá, o que está acontecendo? Esse bairro, essa cidade, Deus nos deu ela, o que nós vamos fazer? Eu falei: não sei, vamos fazer alguma coisa. Eu não posso só dizer, isso não é problema meu, isso é problema da prefeitura, isso é problema
de político, isso é problema de alguém, do pastor. Não, irmão, não. Eu sou amado demais para deixar essa capa no chão. Eu vou pegar ela. Fomos até o dono do imóvel, falamos, viu, o senhor está feliz que tem um prostíbulo aí na sua casa, no seu imóvel? Não estou feliz, velho. Mas eu achei que elas iam abrir aqui uma lanchonete. Não, mas está feia a coisa. Eu falei, viu, quer alugar para nós? Para quê, pastor? Eu falei, não sei. Aluga para nós. Tá bom. Eu pago adiantado um tempo aí, nem tinha o dinheiro, falei para ele que ia pagar. Depois tive que arrumar o dinheiro. E nós pagamos adiantado, ele falou, amanhã eu já tiro elas daqui. Tiraram lá aquela bagunça que tinha lá. Para a glória de Deus, 2 dessas mulheres já começaram a ir nas nossas células. Sabe o que acontece, irmão? Você passar lá, nesse lugar, nesse bairro, quinta-feira agora, vai lá. 7h30 da noite tem um culto acontecendo lá. Toda quinta-feira. Nós abrimos uma igreja, iniciamos um projeto lá que a gente nem pensava em iniciar. Sabe por quê? Porque tinha uma capa caída lá. Nós não vamos passar em frente disso e achar que é normal. O Jordão vai se abrir quando os crentes tomarem a sua capa e entender, há um novo tempo e há um novo modo. Não é mais sobre o pastor Alvim fazendo, não é sobre o pastor Romildo, o pastor Jonas fazendo, é sobre todos nós juntos, agora ativados, com a nossa capa na mão, envolvidos por uma capa de adoção, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Esse é o tempo. Billy Graham não está aqui mais, Loren Cunningham não está aqui mais, mas nós estamos. Sabe que a Bíblia diz que o pau estava quebrando lá fora, Elias estava encarando os profetas de Baal, a briga era grande, Jezabel estava exterminando profetas. Sabe o que a Bíblia diz? Obadias teve uma grande ideia, vamos esconder os profetas. Que ideia é essa? Não, pastor, é que é muita perdição, vamos esconder os profetas. Não, irmão, profeta escondido não vale nada. Deus está nos ativando, e profeta não foi chamado para ficar escondido. Nós somos chamados para aparecer. Deus nos colocou em evidência, está dizendo, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Eu imagino, irmãos, Elias ouvindo essa história, não escondi eles lá, eles vão ficar escondidos, porque está muito difícil. Eu vou abrir uma célula, meu Deus, abrir uma célula, vai que vem um bandido na minha célula, vamos esconder, irmãos. Não tem como um crente de fato, que entendeu que é amado pelo Senhor, se esconder agora. É tempo de uma ativação profética, é tempo de entender que Deus nos amou de tal maneira, e agora Ele está dizendo, ei, onde está a capa que eu te dei? Eu conversava com o pastor Jonas hoje de tarde, na viagem, e ele estava falando de amigos dele, que são lá de Laranjeiras do Sul, e ele dizia, e esse aqui? Eu falei, esse aí pegou a capa. Esse aí, seu amigo, está lá em Itajaí, cuidando de uma igreja. Foi esse menino aqui, esse aí pegou a capa dele. Eu queria segurar todos eles lá, meninos, jovens. Falei, esse aí acabou de construir a casa dele. Tinha feito uma casa linda, a vida toda organizada. Deus falou com ele, pegou a capa, já está plantando uma igreja lá em Santa Catarina. E esse aí, menino novo, pegou a capa dele, está plantando uma igreja lá em Cascavel, está plantando uma igreja lá no outro lugar. E irmãos, quando nós entendemos o quanto somos amados, nós vamos abaixar e pegar nossa capa. Eu creio que é para isso que Deus quer nos ativar, para pegar nossa capa dentro de casa, agarrar essa capa de novo do nosso bairro, agarrar de novo essa capa para ganhar essa cidade inteira para Jesus. Sabe, pastor Alvim, eu tive contato com uma estatística que mexeu comigo, e a estatística é a seguinte: se todas as igrejas do mundo estivessem completamente lotados, já ouviram essa estatística? Imagine todos os templos do mundo hoje, completamente lotados. Pastor Jonas vinha aqui e fala, gente, passar um vídeo, hoje, um avivamento está acontecendo, todas as igrejas do mundo, templos, com pessoas em pé, a gente não ia dizer que é um avivamento? No mundo inteiro, até os católicos estão nessa conta, todos os templos, todo mundo superlotado, com gente em pé, a gente ia dizer, é um avivamento. Sabe quantos % das pessoas estariam dentro das igrejas? 2% da população mundial. 2%. Se todas as igrejas estivessem completamente lotadas, com gente em pé, não sentada. 2% da população mundial. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? O avivamento não vai acontecer aqui dentro, não.
Avivamento vai acontecer quando a gente catar a nossa capa e começar a invadir as praças, os cafés, as escolas, as faculdades e dizer: é aqui que vai acontecer. Billy Graham não está mais, Loren Cunningham não está mais, mas eu estou aqui. Eu fui amado o suficiente para agora fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus está começando um novo tempo. Deus está iniciando uma nova estação sobre essa casa. Mas o que Ele está dizendo é: eu estou também te chamando para um novo modo, ainda mais ousado, ainda mais profundo, ainda mais entregue. As renúncias que você já fez serão pequenas, perto das próximas que Deus vai te pedir. As entregas que você já fez serão pequenas, perto daquilo que Deus vai te pedir nos próximos dias. A paixão que vai ser gerada no seu coração, ela vai ser assim como você nunca podia imaginar, que Deus ia fazer um fogo queimar de novo no seu coração. É tempo de reposicionamento dos crentes. O tempo da ativação chegou sobre nós. Amém, irmãos? Você toma posse disso? Fique de pé, por favor. Eu quero orar com os irmãos.